Shalom, shalom, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e nós estamos em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura, onde você deve escrever tudo junto, em letras minúsculas, sendo que palavra e Deus com as suas iniciais em maiúsculo. Amém? E eu gostaria desde já a te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtir e a compartilhar as nossas reflexões. E a nossa palavra de hoje, ela está no livro do Êxodo capítulo 8, versículo de número 10, onde vai dizer dessa maneira: E ele disse amanhã, e Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E o tema da nossa reflexão é: digas hoje. Meus irmãos, quando lemos essa história em nossas Bíblias, nós podemos observar que aqui há uma grande intensidade de ensinamentos que podemos extrair e aplicar às nossas vidas. O contexto do que está acontecendo na história é o seguinte: Deus, meus irmãos, ele envia Moisés. Deus envia Moisés e Arão de volta ao Egito. Aleluia. Pode ser, meus irmãos, que você tenha saído de algum lugar e você não queira voltar mais. Mas o nosso Deus, ele diz: ainda há algo a ser feito. Meus irmãos, o que vai nos chamar a atenção aqui é que o Egito, para nós, ele é contextualizado para cada um de nós como um mundo fora dos princípios bíblicos. Aleluia. O Egito, na interpretação para a nossa Bíblia, ele significa para nós um lugar de pecado. E aqui já podemos iniciar a nossa reflexão, fazendo a seguinte aplicação às nossas vidas. Dessa maneira, meus irmãos, algum de nós, Deus estará enviando a locais em que nós no passado até já havíamos pertencido. Nós, meus irmãos, alguns dos irmãos, alguma das irmãs que ouvem essa nossa reflexão, Deus estará enviando de volta ao Egito da sua vida. Mas desta vez, aleluia, dessa vez, meus irmãos, a sua volta vai ser diferente. As pessoas vão ver a diferença na sua vida. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18 vai dizer assim: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há diferença dessa vez. Meus irmãos, dessa vez a sua volta vai ser diferente. Mas dessa vez você pode declarar para a sua vida desse jeito: a minha volta vai ser diferente. Aleluia. Meus irmãos, Deus está levantando, o nosso Deus, ele está enviando algum de nós a lugares que já não fazem mais parte da nossa vida. Mas Deus está nos enviando a algum lugar, meus irmãos, em que já fomos libertos. Mas ainda há muito de nossos irmãos aprisionados. Aleluia. Ainda há muitos de nossos familiares em cativos, necessitando serem libertos das garras e das opressões de Satanás. Aleluia. Louvado seja Deus. Você está voltando a esse lugar, mas para ajudar a pessoas que não têm condições de serem libertas. Deus está te usando como libertador do cativeiro de muitos irmãos. Aleluia. Meus amados, eu preciso te dizer uma coisa: não fique triste em que você tenha de voltar a alguns lugares que não faça mais parte da sua vida. Ainda há muitos aprisionados precisando ser libertos do cativeiro. Aleluia. O cativeiro da idolatria, o cativeiro da religiosidade, o cativeiro, meus irmãos, da incredulidade, que somente conduz à morte e principalmente a morte espiritual. Aleluia. Meus irmãos, Deus está levantando
libertadores para retirar seus irmãos, para retirar seus amigos e familiares das prisões deste mundo, livrar da cegueira espiritual. Meus irmãos, nós vamos aprender com a nossa Bíblia e observar que isso vem acontecendo. O mundo vem vivendo desse jeito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia! Se prepare, meus irmãos, se prepare para ser usado pelo nosso Deus, para levar a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que faz com que os nossos caminhos sejam iluminados pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Vai ser através da palavra de Deus. Deus estará usando muitos de nossos irmãos para levar libertação aos cativos. Meus amados, dentre as 10 pragas em que o nosso Deus estaria para enviar ao Egito, na segunda praga, que foi a praga das rãs, Faraó manda chamar a Moisés para que retirasse não somente dele as pragas, mas também do seu povo. Aleluia! Nessa passagem, nós tiramos os seguintes aprendizados que iremos expor aqui. Logo no capítulo 7, no versículo 1 deste livro do Êxodo, diz Deus dessa forma. Deus diz assim: Deus diz a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Aleluia! Meus irmãos, aqui aprendemos que precisamos saber que a quem iremos procurar e quem pode e quem tem o poder para resolver as nossas causas e os nossos problemas. Aleluia! Moisés aqui para Faraó tipifica Deus, e assim devemos aplicar as nossas vidas. Mas buscai a Deus enquanto ainda se pode achar. Aleluia! Meus irmãos, nós temos que buscar a Deus. Será que temos buscado a Deus em nossos momentos difíceis, em todos os momentos da nossa vida? Mas buscai a Deus enquanto se pode achar. Meus irmãos, eu quero apresentar aqui em nossa reflexão mais ou menos alguns aprendizados para a nossa vida. O primeiro é que o nosso Deus, ele além de ser todo poderoso dentre seus diversos atributos, o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é misericordioso para restaurar, para nos dar a saúde, para nos dar a paz e a harmonia, e principalmente para nos dar a vida que tanto temos buscado, e principalmente nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! A segunda lição para a nossa vida é que Faraó, meus irmãos, Faraó, ele manda chamar a Moisés, e Moisés se prontifica a atendê-lo e a orar a Deus por ele. Aleluia! A pergunta que eu faço aqui é: será que temos orado a Deus pelos nossos inimigos e por aqueles que têm nos perseguido? Nós vamos aprender com Cristo em seus sermões o seguinte: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, verso 44, diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Aleluia! Meus irmãos, se queremos ser filho de Deus, eis aqui, não uma receita, mas sim a condição. Louvado seja Deus! Meus amados, a nossa terceira lição que podemos extrair desta nossa reflexão é a seguinte: que venhamos saber sim a quem pedir, mas que também como devemos pedir
para que possamos sim receber o que tanto temos buscado. Aleluia! A Bíblia, ela vai nos dizer, na carta de Paulo a Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Aleluia! A outra pergunta que deixamos em nossa reflexão é a seguinte: para qual finalidade temos tanto pedido a Deus alguma bênção? Qual será a utilidade desta bênção no reino e para o reino de Deus? Muitas das vezes não sabemos orar como convém, meus irmãos. É desse jeito. Meus irmãos, que venhamos a pedir a Deus sabedoria e discernimento para aplicarmos na nossa vida e principalmente em nossas orações. E aqui fechamos a nossa reflexão com o seguinte aprendizado. Faraó, meus amados, como líder, ele até agiu de forma íntegra, mas porém ele não teve sabedoria. Aleluia! Ele pede a Moisés que não só livrasse ele das pragas, mas também do seu povo. Isso não é só liderança, mas como também empatia e preocupação com os que estão não só à sua volta, como também na sua dependência. Aleluia! Meus irmãos, nunca abandone o seu próximo em tempo algum, muito menos nos dias difíceis. Aleluia! Mas o que vai nos chamar a atenção em nossa reflexão, meus irmãos, é a resposta. A resposta que Faraó dá a Moisés, quando lhe é perguntado: quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para retirar as rãs de ti das suas casas, de sorte que fiquem no rio. Aleluia! Faraó disse assim: amanhã. Meus irmãos, por causa desta resposta, Faraó e todo o seu povo, podendo estar livre já naquele instante, naquele momento, de todas as pragas, ele passou mais uma noite sofrendo. Aleluia! Eu quero te convidar a fazer diferente, a responder diferente de Faraó. A palavra que a nós é ministrada é: até quando viveremos sofrendo? Até quando vamos ficar sem buscar a Deus por causa do amor às coisas do mundo? Aleluia! Ou por um orgulho, ou mesmo por estar com vergonha ou com medo de Deus. Aleluia! Meus irmãos, eu preciso te convidar a fazer diferente de Faraó e dizer: eu preciso de Deus. Aleluia! Não amanhã, mas agora. Aleluia! Meus irmãos, diga hoje e não deixe para amanhã. Amém? Não façamos, meus irmãos, como fez Faraó. Por causa de uma resposta impensada, ele passou mais uma noite sofrendo, mais uma noite sendo afligido. Aleluia! Buscai a Cristo enquanto se pode achar. Mas buscai a Deus em primeiro lugar, e o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que venhamos a buscar a Deus em primeiro lugar, meus irmãos. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: mas Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba a vida eterna, que só encontramos em Jesus Cristo hoje. Aleluia! Amém, meus irmãos? Guarde essa reflexão em seu coração. Amém? Meus irmãos, eu preciso mais uma vez te convidar a confiar em Jesus e a se entregar a Ele, recebendo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Para assim desfrutarmos da verdadeira alegria e vida abundante que só encontramos em Jesus Cristo. Amém? Guardem essa reflexão em seu coração e que o Espírito Santo venha falar mais com cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, inscrevam-se em nosso canal, curtam e compartilhem. E eu quero te pedir a você enviar
essa reflexão a mais, no mínimo, 7 pessoas. Amém? Abençoe mais pessoas. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.